nesta tarde aquilo que Deus trouxe ao meu coração para partilhar começa aqui. E eu não sei quantos estavam aqui nesta tarde a cantar por tudo que fizeste em mim. Quantos cantaram no início por tudo que fizeste em mim? Quantos é que são gratos a Deus por tudo que Deus fez na sua vida? Não percebi. Bora lá. Quantos é que são gratos e podem nesta tarde cantar este último cântico dizendo: Deus, a minha alma te canta, porque tu fizeste coisas na minha vida que mais ninguém fez, nem ninguém pode fazer. Quantos estão comigo nesta tarde? E eu, quando hoje percebia e ouvia aquilo que Deus queria que nós nesta tarde pensássemos, uma das coisas que Deus trouxe ao meu coração, trouxe-me à memória este vídeo que eu vi há alguns anos atrás, de alguém que é bondoso e vive para amar. A igreja está no mundo para amar pessoas. Alguém pode pôr um sorriso e dizer: é verdade. Alguém pode cumprimentar uma pessoa ao seu lado e dizer: eu estou no mundo para te amar. Ok, eu sei que há muita gente que nos visita nesta tarde, ou algumas pessoas que nos visitam nesta tarde, e eu gostava de perguntar se quem está pela primeira vez, segunda, se pode levantar o seu braço. Nós gostaríamos de... Temos aqui à frente, mais alguém, mais ali atrás, mais uma, mais duas. Ok, mais alguém. De resto, sei que... Então vamos aplaudir estas pessoas que nos visitam nesta tarde. E dizer que para nós é uma alegria vocês estarem connosco. E a razão de sermos igreja é isto mesmo. E o nosso maior desejo, a resposta à última pergunta, é que tu possas conhecer Deus, se ainda não é o caso, e tu possas ter um relacionamento com Ele que muda a tua vida, e que tu possas ser alguém que contagia o mundo para ficar um mundo mais bonito, porque nós fomos chamados para colorir o mundo. Amém? Vocês hoje estão todos assim, não sei se é da chuva. Quem é que está feliz? Bora lá. Nós este mês temos pensado sobre um tema que para mim é importante, que é aprender com os gigantes. E uma das coisas que nós observamos foi acerca de um gigante de seu nome Jesus. Do seu nome Jesus. Um gigante que contagiou o mundo. É verdade que ele não entrou numa arena, é verdade que ele não fez grandes batalhas, é verdade que ele não levantou um grande império como nós conhecemos, talvez o Império Romano, o Império Grego, mas a verdade é que Jesus foi, sem dúvida, talvez sem qualquer dúvida, como homem, mesmo assim, a personalidade que mais marcou o mundo e que mais deu um curso à história da humanidade. Mas há outros personagens na Bíblia que nós queremos trazer à nossa memória, e são personagens que nós chamamos de gigante e que nós queríamos nestas tardes pensar convosco acerca delas. E nesta tarde eu gostava de trazer uma personagem que eu já falei sobre ela há uns anos atrás, e eu gostava de voltar a referir nesta tarde. Alguém sabe o nome que está aqui atrás de mim? Ok, alguém conhece a história de Rebeca? Pouca gente conhece a história. Quem é que conhece a história de Rebeca? Levanta o braço. Bora lá, nós vamos pensar um pouco sobre a história de Rebeca. E a Rebeca é um dos gigantes que nos ensina coisas fantásticas. E nesta tarde nós vamos refletir sobre isso. Ok, há um texto em Hebreus que tem sido a base para tudo aquilo que nós, para pensarmos nesta série de mensagens sobre gigantes. E este texto em Hebreus capítulo 12, versículo 1, não é onde nós nos vamos situar nesta tarde, mas é de onde nós estamos a extrair este pensamento. Diz: estamos, pois, rodeados por esta enorme multidão de testemunhas de fé. Portanto, afastemos de nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende, e perseveremos na corrida que Deus nos propõe. Que grande desafio, não é? Ainda estão comigo? Que grande desafio. Que grande palavra é esta que o autor da carta aos Romanos escreve a este povo que abraçou Jesus, que reconheceu Cristo como seu Salvador. E eu nesta tarde sei que estou a falar para pessoas que abraçaram Jesus. O que é que se passa convosco hoje? Abraçaram Jesus ou não? Quem é que está feliz por ter abraçado Jesus? Quem é que quer dizer ao mundo inteiro que abraçou Jesus? Foi a melhor coisa da sua vida. Ok, mas ao lado do seu amém ponha um grande sorriso, que é para alguém dizer: é verdade, ele que está a dizer é mesmo verdade. Abraçamos Jesus e Jesus mudou a nossa vida. E é por isso que para nós este texto é tão inspirador, não é? Nós estamos rodeados de uma enorme multidão.
E essa multidão nós podemos ler na Bíblia, desde do Velho Testamento, desde Gênesis, nós podemos ler sobre, escute, nós podemos ler sobre Abraão, Jacó, chegando até Jesus, uma série deles, mas hoje vamos pensar sobre esta mulher, Rebeca. Há alguma Rebeca na sala? Está na escola dominical. Boa. Muito bem. Vamos pensar um pouco sobre a Rebeca. Rebeca foi esposa, alguém sabe dizer de quem é que Rebeca foi esposa? Isaac. E Isaac era filho de? Estou a ver a vossa cultura bíblica. Muito bem. E Abraão foi um homem muito importante, certo? Deus até o chamou para ser pai não é? Um homem cheio de fé, mas um pai de nações, um pai de um povo, etc. E Abraão já estava a ficar velho, e o seu filho também já tinha alguma idade, e Abraão tinha um desejo, que era que o seu filho pudesse casar. Mas a preocupação de Abraão era interessante, porque Abraão não queria um casamento qualquer para o seu filho. Abraão queria um casamento de sucesso para o seu filho. E talvez uma lição interessante que nós podemos extrair nesta tarde, e eu não sei se estão aqui pais. Quantos é que estão aqui que são pais? Boa! Mães também estão cá? Levantaram o braço, não é? Façam lá barulho, as mães. Façam barulho, os pais. Como eu sempre digo, no barulho das mulheres, a gente percebe a sua presença. No barulho dos homens, parece que estamos no céu. Há assim parece que é um som de anjos, não é? Uma coisa especial. Os homens têm essa particularidade. E, pais, nós devemos procurar não incutir a nossa vontade aos filhos, mas levá-los a sonhar com sucesso. E sucesso é alguma coisa que se constrói com bases bem fortes. E não há dúvida, e aqui eu sei que vou esperar um amém, e já estou a prevenir que é para ninguém ficar fora, senão você vai ficar envergonhado. Não há forma de nós prepararmos uma vida bem-sucedida se não for alicerçados na palavra de Deus. Na vontade de Deus, no sonho de Deus, naquilo que Deus projetou para nós. E Abraão desejava que o seu filho pudesse ter uma mulher que pudesse vir da vontade de Deus para a sua vida. Não uma mulher qualquer, não um arranjo, não uma circunstância, mas um projeto de Deus para a sua vida. E Abraão estava muito preocupado porque as mulheres de Canaã não serviam ao Deus de Abraão e não fosse que o seu filho pudesse enamorar-se de alguém que não amava a Deus. Que grande princípio este. E eu sei que eu vou falar aqui uma coisa que vai fazer com que alguns se movam na cadeira. Mas eu estou-me a borrifar para isso. É importante nós percebermos que para termos o sucesso na nossa vida, nesta área, nós precisamos de sonhar o que Deus sonhou para nós e Deus nunca vai sonhar alguma coisa contrária à sua palavra. Não vale a pena tu perguntares a Deus coisas que Ele já disse como é que seriam. Deus já disse, não pode haver, não vai frutificar, não vai ser uma coisa pacífica, não vai ser uma coisa que vai dar um sono tranquilo quando nós escolhemos alguém que não ama a Deus como nós, que não serve a Deus como nós. E infelizmente alguns estão a olhar para mim e já estão a dizer ou a pensar, porque eu já vos conheço só pelo vosso olhar, e alguns estão a pensar, às vezes mesmo com quem ama a Deus as coisas não resultam. Veja lá, quão pior seria quando nós queremos alcançar uma meta e um futuro e não escolhemos para caminhar ao nosso lado alguém que ama a Deus, que serve a Deus. E isto deve ser alguma coisa que os pais devem ensinar aos vossos filhos, aos nossos filhos. É alguma coisa que nós, enquanto igreja, procuramos ensinar nas nossas reuniões de jovens, de adolescentes, de crianças. Não há maneira. E eu quero te dizer, este é um princípio fantástico. Mas não é aqui que eu quero me situar nesta tarde. Alguém ainda está vivo? Vão dizendo coisas, está bem? Que é para eu perceber que estão por aí, está bom? Então, Abraão, como um pai preocupado, pensa numa solução. Ou pensa em encontrar uma solução para a vida do seu filho. E chama o empregado e diz para ele regressar à terra dele e para tentar encontrar lá uma esposa. E quem já leu esta história é uma história fantástica, não é? O servo de... Eu vou fazendo estes testes que é para perceber se você está acordado. O servo de... Foi à terra de... Para encontrar uma... Para o seu... De nome? Isaac. E então ele
foi lá e ele partiu e chegaram à cidade de Naor. E nessa cidade havia um poço onde as mulheres iam ali buscar água. E eu não quero me perder muito por aqui, mas toda a gente sabe que esta era uma função que as mulheres desempenhavam no seu trabalho. E elas iam buscar água àquele poço, naquela região. E ali ele chegou e diz que o servo de Abraão fez ajoelhar os seus camelos a descansar e ali fez uma oração a Deus. E eu gostava que você fosse comigo até Gênesis, capítulo 24. E aqui vamos mergulhar no texto e na história. Gênesis 24. Alguém feliz com Jesus? Estamos a aprender com um gigante de seu nome, Rebeca. Vamos ver o que é que esta mulher tem para nos ensinar. Quantos sabem que as mulheres têm coisas para nos ensinarem? Homens, quantos de nós, num ato de grandeza, reconhecemos que as mulheres têm coisas para nos ensinar? Aleluia. Gostei aqui. Foram poucos, mas foram amenes convictos, de gente que sabe o que diz, madura, com barba na cara, etc. E Rebeca tem algumas coisas que nós, e é uma lição importante que nós vamos aprender nesta tarde. Então, a oração deste servo de Abraão, Gênesis 24, versículo 12. Depois fez a seguinte oração: ó Senhor, tu que és o Deus do meu amado Abraão, peço-te que tudo me corra bem hoje e que te mostres generoso para com o meu senhor Abraão. Vou ficar de pé junto do poço, enquanto as jovens desta cidade vêm buscar água. Vou pedir a uma delas que incline um pouco o seu cântaro para eu poder beber. Se ela me responder, bebe que eu vou dar de beber também aos teus camelos, será essa que tu destinastes para o teu servo Isaque. E assim ficarei certo de que fostes generoso para com o meu Senhor. Que bela oração, não é? Vocês sabem, eu sou de uma outra geração. Eu sou de uma geração em que o meu pastor ensinava, quando nós queríamos dar um passo na nossa vida e no que toca a relacionamentos, a pormos sinais a Deus. E depois eu lembro que ele ensinava muito sobre isto nas reuniões de jovens. E ele dizia, vocês não sejam marotos, do género, Senhor, será que aquela é para mim? E vocês olham lá para fora e se tiver nuvens e quase a chover, vão dizer, se chover é porque ela é para mim. Não ponham sinais desses, porque isso... E então eu cresci neste tipo de ambiente. Eu sei que isto para alguns é bué da estranha, uma coisa assim bué da fora. Mas eu cresci neste ambiente e nós testávamos Deus. No sentido de Deus faz-nos entender. Porque era uma mentalidade que havia na nossa geração de queremos acertar muito na vontade de Deus. De queremos estar muito de acordo com a vontade de Deus. E eu também me lembro em alguns momentos... perguntar a Deus, Deus é da tua vontade, e pôr os meus sinais entre mim e Deus, e entender a voz de Deus e perceber a voz de Deus. Uma oração simples, uma oração que nos ensina que em muitos momentos da nossa vida, antes de tu dares um passo, questiona Deus. Entende a voz de Deus. Houve gente, quando tu não procuras ouvir a voz de Deus, escuta o que eu vou dizer, é tão simples isto, tu vais ouvir outra voz qualquer. E outra voz qualquer vai ter domínio sobre a tua vida. E outra voz qualquer vai te orientar. E o que mais normalmente acontece é que há pessoas a pagar faturas caras por decisões erradas. Por tomadas de posição erradas. Escuta Deus, ouve Deus, interpreta Deus no meio do silêncio, no meio do vale, no meio da situação que for. Ouve Deus e procura. E quando tu não tiveres convicção que é da vontade de Deus, continua a orar até que Deus se mostre. Não sejas muito pronto a tomar uma decisão e a fazer uma loucura, porque isso vai te levar muitas vezes a penares. E há gente aqui que entende tão bem o que eu estou a dizer. E há aqui gente que nesta tarde, se pudesse falar, levantar-se-ia neste lugar e dizia: isto não é verdade o que o pastor diz, é verdade porque é verdade, e é Deus a dizer isto nesta tarde, porque há gente aqui, e só quem passa por situações complicadas entende o que eu estou a dizer. E eu quero-te dizer, nós partirmos uma perna, não sei quanto tempo demora a cicatrizar. Nunca parti ossos, é uma virtude que me assiste ao longo destes anos, mas eu não sei, mas há alguns meses, talvez, digo eu, talvez curarmos uma ruptura de ligamentos, mais ou menor, não importa, vai demorar algum tempo, fica-se com sequelas, está certo, mas curar dores emocionais é das coisas mais complicadas. É das coisas mais complicadas. E por isso é importante nós acertarmos. Alguém escuta o que eu digo?
Ficou aqui um silêncio apetitoso, assim, um silêncio de quem... Estão todos a pensar nos sinais. Esqueceram-se para os sinais. Agora também já não adianta para os que estão casados. Agora não ponho nenhum sinal a perguntar é esta ou esta. Porque agora há que seguir até ao fim. E dizer, Senhor, no meio do vale, faz correr rios. Ok. Versículo 15. Mal ele tinha acabado de pronunciar estas palavras, viu que Rebeca, filha de Betuel, vinha a sair da cidade com o seu cântaro ao ombro. Betuel era filho de Milcá e de Naor, irmão de Abraão. Ela era realmente muito bonita e, além disso, era jovem e solteira. Rebeca desceu até ao poço, encheu o cântaro e voltou a subir. O criado de Abraão correu ao seu encontro e pediu-lhe: deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro, por favor. Ela respondeu: beba, meu senhor. E rapidamente desceu o cântaro do ombro e ela mesma o segurou nas mãos para lhe dar de beber. Depois de lhe ter dado de beber a ele, disse ainda: vou também dar de beber aos teus camelos quanto eles quiserem. Imediatamente esvaziou o seu cântaro no bebedouro e várias vezes voltou ao poço buscar água para todos os seus camelos. Entretanto, o criado de Abraão olhava para ela em silêncio, para ver se o Senhor fazia com que a sua viagem tivesse o resultado desejado. Depois de os camelos terem bebido, ele ofereceu a Rebeca um brinco com 6 gramas de peso e colocou nos pulsos 2 pulseiras de ouro de mais de 100 gramas. E perguntou-lhe: diz-me, por favor, quem é o teu pai? Será que ele tem em casa lugar que chegue para eu lá poder ficar com os que me acompanham? Ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. E em casa há espaço suficiente para vocês lá ficarem e também temos palha e comida bastante para os animais. Então o criado de Abraão inclinou-se profundamente em adoração ao Senhor e orou assim: bendito seja o Senhor, Deus de Abraão, meu amado, pois não deixou de se mostrar bondoso e fiel para com Abraão e me conduziu pelo caminho certo até à casa dos seus parentes. Que história é esta, não é? Que história fantástica. Que história em que Deus se mostra nos pormenores, em que Deus cuida das mais pequenas vírgulas e pontos finais em toda esta trama romântica que é levantada nesta história. E tudo começa num simples pai preocupado com quê? Com que o seu filho possa ter um casamento saudável, uma história saudável. E procura encontrar que Deus possa levantar a mulher certa para a vida de seu filho. E esta história mostra um homem temente a Deus que queria fazer o melhor para a sua casa e como ele escuta Deus e Deus responde. Que história incrível. Diz lá quem está ao teu lado. Que história bonita de amor. Diferente, mas bonita. Ok. A história continua. Eles vão para a casa de Rebeca, propõem o casamento. O relato é que Rebeca teve um matrimónio feliz com Isaac. Diz que houve muito amor, cheio de sonhos, cheio de riquezas. Ela chega a ser mãe de muitas nações e tem o seu nome escrito na Bíblia, na linhagem de Jesus Cristo. Tudo isto porque esta mulher decidiu fazer uma coisa tão simples: dar de beber a 10 camelos. Interessante, não é? Bem, se hoje andássemos de camelos, isto era uma solução para alguns que querem namorar. Era só dar de beber aos camelos, mas já não andamos de camelo. Mas que história interessante, não é? Porquê é que é importante esta mulher ter dado de comer ou de beber a estes animais? Num dia normal, num dia de ir ao poço, numa hora normal, num momento normal, esta mulher decide fazer uma coisa muito simples, que marca a viragem na sua história. E é aqui que eu gostava que nós entendêssemos, enquanto igreja, aquilo que este gigante chamado Rebeca nos está a ensinar. Esta mulher ensinou sobre uma das maiores virtudes que o ser humano pode desenvolver e que os cristãos têm que ter isto como marca no seu ADN e que tem tudo a ver com o filme, com o vídeo que nós vimos inicialmente. Esta mulher fez uma coisa muito simples. Ela
deu. Deu. E dar é uma das coisas mais importantes que nós temos que entender que tem que existir na nossa vida. E é sobre o dar que nós vamos pensar ainda um pouco. Sem dúvida, eu algumas vezes já referi isto. Os meus pais têm muito esta virtude do dar. Quando nós os visitávamos, quando meus pais moravam não no Porto, onde vivem agora, mas em Braga, e que era uma casa envolvida dentro do centro cristão, onde estava também o auditório da igreja. E quando nós lá estávamos a passar alguns dias, era extremamente interessante, ao domingo, o pequeno almoço naquela casa. Eu tenho mais dois irmãos, um irmão 1 ano e meio mais novo que eu e uma irmã 19 anos mais nova do que eu. E o meu irmão é casado, a minha irmã não. E quer dizer que filhos com noras, somos 5, não é? Mais os pais 7, mas ao pequeno almoço naquela casa ao domingo era sempre uma quantidade, talvez às vezes aos 15 e aos 20. Porque na igreja onde os meus pais são pastores, havia uma comunidade muito forte de cabo-verdianos que vinham ou iam para Portugal estudar. E não importa explicar porquê, a verdade é que eles acabavam muitas vezes sem muito dinheiro, sem muitas possibilidades. E na casa dos meus pais havia sempre um pequeno almoço para todos eles antes do culto. E por causa disso, os meus pais eram olhados por esta quantidade de gente cabo-verdiana como os pais deles. E por causa disso, o meu pai já teve que ir fazer até casamento a Cabo Verde de propósito, por causa de ser pai deles, não é? O mesmo acontecia com alguns pastores vindos do Brasil que iam para Portugal começar algumas igrejas e porque estavam muito sozinhos e não tinham acompanhamento. E o meu pai desenvolvia esta oportunidade de estar perto deles e ser um pai para eles. E fazia isto de uma forma espontânea, dando do seu tempo, dando das suas possibilidades, dando de muitas formas. E por causa disto, o meu pai, que sempre tinha o sonho de viajar e nunca teve condições, já pôde viajar mais de um mês seguido no Brasil, correndo o Brasil, já pôde viajar em Cabo Verde, já pôde ir aos Estados Unidos, tudo sem nunca ter possibilidades para o fazer, mas porque antes ele apenas fez uma coisa abnegadamente, ele deu. E uma das coisas que nós temos que entender é que para Deus abrir portas na nossa vida, nós temos que olhar para o exemplo desta mulher, abnegadamente fazer uma coisa simples, dar. E nesta tarde, para que todos nós entendamos bem e para que ninguém fique aí, eu não estou mesmo a falar de dinheiro, eu estou a falar da coisa que é muito mais importante, porque dinheiro é o menos importante da nossa vida. E é o que menos me interessa. O que eu estou a falar é de darmos a nossa vida. É de darmos a nossa vida para um projeto que se chama ser cristão, ser filho de Deus. E o mundo conhecer que nós somos verdadeiramente pessoas que fazemos a diferença onde nós estamos e à nossa volta. Alguém escuta o que eu digo? Então, diz lá quem está ao teu lado, tens que dar. Diz ao outro que está ao teu lado, dar. Dar. E nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a bocadinho. Há uma bela surpresa no fim e há um ministério que nós vamos conhecer melhor nesta tarde que fala sobre isso mesmo, sobre dar. Ok, o que esta mulher fez foi dar com extravagância. Você sabe, há gente que quando dá, mesmo a Deus, dá assim tipo o que lhe sobra. Olha, Senhor, eu vou ao domingo, à quarta, vamos lá ver se corre bem. Se a coisa correr bem, ainda pode ser que. Deus, eu gostava até de servir, mas a agenda da igreja não dá com a minha. A tua agenda, Deus, não dá com a minha. Se tu puderes mudar aí a tua agenda para que a minha se encaixe. Você já percebeu que Deus tem uma agenda muito larga? Ele cuida de milhões de pessoas, de igrejas pelo mundo. Ele influencia povos, gerações. É natural que a tua agenda tenha que realmente submeter-se à agenda de Deus. Agora, o que eu acho interessante desta mulher é que ela desejou não só dar, porque ela não quis só dar de beber àquele servo de Abraão. Ela disse, não, eu vou dar de uma forma que vai marcar a vida deste homem. Eu vou dar com todo o cuidado. Eu vou dar com extravagância. Diz comigo, extravagância. Ouça, quando é para receber, você gosta de receber assim pouco ou com extravagância? Não percebi. Você até a dizer extravagância é tímido. Ouça, para receber Deus, quando você pede Deus, o que é que você pede? Deus, envia, mas envia pouquinho.
Deus, quando tu me deres, quando tu me abençoares, dá-me assim, tipo, não é preciso muito. Porque muito eu não sei lidar com isso. É isso sim que você diz? Não. É? A maior parte de nós, até quando levanta as mãos, levanta sempre assim já na posição de receber. Verdade ou não? Poucos de nós levantamos a mão assim, não a de dar, não é? Mas é mais assim, venha a mim, não é? Senhor, dá. Você sabe, todos nós desejamos que Deus dê e Deus dê com extravagância, não é? Que Deus derrama as suas bênçãos. E nós quando pedimos é, Senhor, vem, dá-me do teu poder, abençoa a minha vida. E nós pedimos muito a Deus, E uma das coisas que Deus me tem feito pensar é, será que nós, na mesma medida que pedimos com extravagância, damos com extravagância? Faz sentido? Você percebe o que estamos aqui a dizer nesta tarde? Esta mulher, porque deu com extravagância, Deus abençoou, dando-lhe um casamento que teve fruto, que foi de bênção. E ela foi escolhida. E hoje nós estamos a falar da Rebeca, porque naquele dia ela não deu tipo, vou dar só um cântaro, porque senão dá muito trabalho. Porque tirar água do poço não era abrir uma torneira, era puxar a corda, era puxar a sério, era cansar. Mas ela disse, não, eu vou dar com extravagância. E eu quero dizer, quando há gente disponível para dar com extravagância, quando há gente que diz a Deus, Deus, a minha vida, toma, faz dela o que te apetecer, como quiseres, da forma que quiseres, Deus vai te usar, pessoas vão ser abençoadas e tu vais receber de Deus com extravagância. Agora, também não faças naquela medida, eu vou dar com extravagância, porque Deus vai me dar com extravagância. Essa não é a atitude certa. Porque a atitude tem que ser uma atitude abnegada. Alguém está cá, alguém me escuta? Alguém pode dizer, eu estou vivo? 3 lições que eu queria deixar nesta tarde, que Rebeca nos ensina, baseadas nesta história. Sem dúvida, ser um dador extravagante abre a porta para uma vida extravagante. Deus é um Deus dador, Deus é um Deus extravagante quando dá. E eu gostava, não sei se você já foi alguma vez por curiosidade ao dicionário, mas a palavra extravagante diz que é excessivamente original, fora do vulgar, diferente do comum, radical. E eu quero vos desafiar a termos uma vida fora do comum. Porque para termos uma vida de comum, eu quero dizer que qualquer religião pode ter. Qualquer religioso pode ter uma vida comum. Qualquer religião pode desenvolver uma estrutura de vida normal. Qualquer pessoa pode seguir uma vida de religião. Você sabe, não é preciso ser muito desafiante, porque é muito fácil nós cumprirmos uma série de regras. Um dia cumprimos melhor, outro dia cumprimos pior. Fazemos uma série de penitências se a coisa não correr tão bem. Mas eu quero dizer que quando nós somos chamados para sermos filhos de Deus, verdadeiros cristãos, para influenciar este mundo, para dar uma forma extravagante, isto vai nos levar para fora do normal. Para fora daquilo que é normal, para fora daquilo que é comum. E Deus vai nos usar para abençoar pessoas dessa forma. Pessoas vão experimentar o fora do comum quando há pessoas que vivem fora do comum. Alguém está cá? Eu gosto de pessoas fora do comum. Eu ontem fui a um certo lugar e ia à minha frente uma senhora que devia ter, no mínimo, 60 e muitos anos. E eu ia atrás dela numa escada rolante, e eu ia olhar e eu ia dizer, sim senhor. Aquela senhora, por onde ela passava, as pessoas ficavam a olhar. Ela levava um belo casaco, não faço ideia de que marca seria, muito diferente, assim mesmo, muito arrojado, muito fora de vulgar. Umas calças completamente fora da cor do casaco, a criar um contraste. Umas botas cor-de-rosa até aqui acima. E isso eu reparei. E uma bela mala de senhora Louis Vuitton. Com umas cenas cor-de-rosa. Uns óculos fora do vulgar. Na cara percebia-se a idade, mas por onde ela passava, as pessoas ficavam a olhar. Ela marcava a diferença. E naquela imagem, quando hoje eu estava a refletir sobre isto, eu ia dizer assim, um cristão que é um dador extravagante a este mundo, quer dizer que alguém fora do comum, fora do habitual, não pode passar despercebido. Onde ele passa, ele faz a diferença. Tem que ser como aquela senhora que por onde ela caminhava, as pessoas ficavam a olhar. Não estou a sugerir que vás agora comprar umas botas de cor-de-rosa, nem te vás envolver e te atirar para um Louis Vuitton, que a coisa pode correr mal.
Eu já estava a ouvir a voz aí profética de algumas mulheres a falar da mala Louis Vuitton, mas esqueçam a coisa. Apenas fica com o exemplo. Fazer a diferença, fora do comum, fora do comum. Eu lembro-me que há uns anos atrás eu conheci uma jovem missionária, estava numa conferência missionária em Lisboa, e a certa altura disseram, vem aí uma jovem que anda a viajar pelo mundo, alguém mesmo muito fora. E quando ela sobe para falar sobre missões de outros povos, de tribos urbanas e não sei o que mais, nós percebemos que ela é mesmo fora. O corte de cabelo, a cor do cabelo, os piercings por todo lado e mais algum. Mas quando ela falava, quando abria a sua boca, nós percebíamos, como se diz em Portugal, que a cara não tinha nada a ver com a careta. Quando ela falava, percebia-se naquilo vida. Vida de dar. Alguém que se dava pelas pessoas. Alguém que se tinha esquecido dela mesma e da vida e dos seus sonhos para viver para os outros. E esta mulher viveu o que viveu, experimentou o que experimentou, porque ela deu de uma forma extravagante. E eu estou a sonhar com uma igreja que nesta cidade e que neste país dê de uma forma extravagante. Gente que no trabalho, na escola, amanhã já, no segundo dia da semana, no dia em que você começa a trabalhar, na forma secular, quando você chegar ao seu trabalho, alguém que dá de uma forma extravagante, alguém que tem amor para o próximo, alguém que é capaz de ouvir em vez de falar, só falar, e por mais que seja abençoado por Deus, nós, sendo abençoados por Deus, precisamos de ouvir para trazer bênção à vida dos outros e transmitir a palavra de Deus à vida das pessoas. O mundo carece de uma igreja que se dê a eles e que mude a história deles. Alguém está cá ainda? Quantos estão dispostos a dar de beber? Não é quantos estão dispostos a beber, porque muitos de nós vivemos o cristianismo na dimensão do que estamos a fazer aqui nesta tarde. E é muito bom estarmos aqui nesta tarde. É essencial nesta tarde estarmos aqui. Mas há muita gente que dimensiona a sua vida cristã a isto, a estar aqui nesta tarde. É só beber. Eu estou a perguntar quem é que está disposto a dar de beber. Porque o mundo está cheio de sede. E há uma igreja que se tem que levantar para dar de beber. E esta mulher ensina-nos sobre isso. Alguém está cá? Primeira lição que ela nos deixa. Dar não é somente um ato, é uma atitude. Você sabe? Dar não é só um ato, é uma atitude. Eu posso dar. Posso dar. Dar é um ato simples. Como há muita gente que acha que é um ato simples. Eu podia pegar no meu relógio nesta tarde e entregá-lo. Sabem porque é que eu não posso dar? Porque são dois a pedir. E é só por causa disso. Mas se dar é um ato, então é uma coisa simples nós fazemos. Toma lá. Não quer. Não te posso dar. Seria simples. Ficava resolvido. Mas se eu lhe desse, com verdade, nesta tarde, eu ia ficar preso aqui, porque eu tenho alguma estima por este relógio. Ele tem uma história comigo e eu tenho uma história com ele. Mas dar tem que ser uma atitude que começa aqui. E quando sai daqui, já saiu o primeiro daqui. E o problema é que hoje nós temos uma igreja que roça ali a religião. Muitas vezes a igreja dá, mas não dá daqui. É apenas um ato e não uma atitude. Quando é uma atitude, não dói. Porque primeiro foi resolvido aqui com Deus. E sabem onde é que isto tudo começa? Quando nós reconhecemos aquilo que Jesus fez por nós e aquilo que Jesus nos deu. Porque aquilo que Jesus fez na cruz não foi apenas, ok, eu vou gastar algumas horas a morrer na cruz por vocês. O que Jesus fez na cruz foi uma atitude vinda. Ele ter sofrido lá foi uma demonstração clara de que veio do coração. Ele se entregou totalmente. E o mundo precisa de uma igreja que se entrega totalmente. Nós não podemos cair no ridículo de passar ao lado de quem está ferido. Nós precisamos estar atentos a quem precisa de uma atitude. E eu gosto quando alguém me diz e me escreve, pastor, eu hoje não vou estar no culto porque estou a cuidar de alguém que está mesmo num problema e numa dificuldade. Isto é gente que tem uma atitude. Mais importante do que receber, isto não serve de justificação para você voltar ao culto. Mais importante do que receber é verdadeiramente disponibilizar-me. E o mundo precisa de pessoas assim. Alguém me escuta nesta tarde? Há aqui Rebecas nesta tarde. Como é que a gente põe isto no masculino? Rebecos? O mundo precisa de gente que dá de uma forma que não é um ato,
é uma atitude. Ok? Estão cá? Segunda lição que eu gostaria de deixar nesta tarde, que ela nos ensina. O nosso dar é a trombeta de Deus. O mundo precisa de escutar a voz de Deus, e a forma do mundo escutar a voz de Deus é através de ti, através de mim, através de cada um de nós. Gente disponível para dar. Há um Deus interessado nas pessoas. Quantos sabem disto? Quantos sabem que há um Deus interessado nas pessoas? Quantos sabem que há um Deus interessado em mudar a história das pessoas? Quantos estão aqui que a sua história foi mudada? Quantos estão aqui que hoje são pessoas felizes na vida porque Jesus entrou na sua história? Então há um Deus interessado em ti. E sabes porquê que tu chegaste aqui? Porque alguém se deu a ti. Numa verdadeira atitude, mudar a tua história. E se entregou e mudou a tua história. A segunda lição que ela nos ensina, e a terceira lição que ela nos ensina, é que Deus é um Deus recompensador extravagante. Deus tudo o que faz de uma forma extravagante. Eu estava a pensar sobre isto e lembro de uma história que eu ouvi de uns missionários. E eles andaram anos lá numa aldeia muito esquecida no México. E eles andaram anos a juntar dinheiro para comprarem um novo carro, porque o deles estava completamente estragado. E eles tinham conseguido juntar $10,000 para comprar um carro. Foram anos de luta, anos de visitas, anos de correr o mundo, anos de serem abençoados de forma. E quando eles estavam prontos para comprar o seu carro com $10,000, Deus colocou no coração da mulher deste casal de missionários que eles deveriam abençoar um outro casal de missionários que estava a precisar de dinheiro. E Deus colocou no coração desta mulher que ela deveria dar $10,000. E ela perguntou a Deus, mas este é o valor que nós temos para comprar um carro para te servir aqui na obra. Mas Deus contendeu com ela e ela disse, ok Deus, se tu queres, eu vou fazer. Ela falou com o marido e o marido disse, passa-se já o cheque. Mas ela disse-lhe assim, numa última análise, mas tu tens noção que nós vamos ficar com a conta a zeros, porque é o nosso dinheiro para comprar um carro. E ele disse, mas se Deus te disse isso, nós vamos fazer. E a história continua, é interessante. Eles deram dinheiro, ficaram sem isto. E depois de eles terem dado o dinheiro, no mesmo dia, eles receberam um telefonema de um empresário cristão que com os seus sócios estiveram a analisar e naquele ano tinham tido tantos lucros e disseram, nós sentimos no nosso coração que este ano deveríamos abençoar um casal e então significa que vocês podem ir comprar um carro novo no stand que nós vamos dizer que vocês podem comprar. E vocês chegam lá e podem escolher o carro, o modelo, com todos os extras que vocês quiserem, porque o carro será vosso. O carro que eles receberam tinha 3 vezes mais o valor que eles tinham dado. É interessante pensar que quando nós nos disponibilizamos para fazer a vontade de Deus, Deus é um Deus dador de uma forma extravagante. Eu lembro que Pedro, a certa altura, pensava que tinha perdido a sua vida por seguir a Jesus. Eu quero te dizer que por tu seguires a Jesus e abdicares de algumas coisas da tua vida, tu não perdeste nada. Deus nunca te vai deixar sair perdedor de história alguma e de momento algum. Deus sempre vai cuidar de ti. E se nós vivermos nesta dimensão, que história interessante que esta mulher nos ensina, que lição interessante que esta mulher nos ensina. Deus sempre vai honrar quem o honra e coloca a sua vontade acima de tudo. Alguém está cá? Alguém está vivo? Eu não estou a pedir para tu dares $10,000, até porque nós vivemos em euros e não em dólares. Mas o que eu estou-te a desafiar nesta tarde é que tu entendas que o mundo precisa de uma igreja extravagante. E um Deus que se quer manifestar de uma forma extravagante não pode manifestar-se de uma forma extravagante numa igreja contida. Nós temos que ser uma igreja extravagante e, em primeiro lugar, no amor. E quando nós somos extravagantes no amor, na atitude que nos leva a mudar a história da vida das pessoas, tudo vai mudar à nossa volta. Quando nós formos atentos aos detalhes, às pequenas particularidades, quando nós não estivermos apenas preocupados com a nossa sede, mas com a sede dos outros. É interessante que em Jesus nós vemos um homem interessado em tirar a sede às pessoas. Por isso é que Jesus perguntava, o que é que queres que eu te faça? A igreja é chamada para perguntar a este mundo, o que é que tu queres que eu te faça? E há pessoas aqui nesta tarde sedentas de experimentar coisas de Deus, sedentas de milagres. Eu quero te dizer, é preciso que se levante uma igreja que diz, o que é que tu precisas? Eu vou orar por ti, Deus vai fazer. Uma igreja que diz, qual é a tua necessidade? E às vezes não é só orar, porque a igreja muitas vezes fica na questão do orar. Acha que se resolve tudo com oração.
Porque quando alguém te diz, quando tu perguntas a alguém qual é a tua necessidade, tenho fome, ok, eu vou orar por ti. Tu não resolveste nada. Porque o que a pessoa precisa é de comer. Certo? E nós temos que saber que quando fazemos uma pergunta, Deus pode nos colocar um desafio certo e grande. Qual é a resposta que nós estaremos prontos a dar quando alguém diz a minha necessidade é esta, porque nós perguntamos qual é a tua necessidade? Uma igreja disposta a fazer a vontade de Deus, na atitude de dar, vai marcar a diferença. Mesmo que Deus peça mais do que aquilo que tu és capaz de dar, repare, deixe-me terminar assim, aquilo que Deus tem feito comigo ao longo dos anos é pedir-me sempre mais do que aquilo que eu sou capaz de dar. Nada do que eu fiz ao serviço de Deus era alguma coisa que em mim mesmo eu conseguia. Tudo o que eu fiz ao serviço de Deus era sempre maior do que eu. E quero dizer, cada vez que Deus me pedia alguma coisa, eu dizia a Deus isto: eu não tenho capacidade para isto. Deus nunca vai pedir nada à sua igreja que seja alguma coisa que esteja na nossa mão. Isso é simples nós darmos. O desafio de Deus é sempre pedir-nos alguma coisa que é maior do que nós, que é maior do que aquilo que temos, que é maior do que a nossa capacidade. O desafio que Deus tem para nós é maior do que aquilo que nós podemos sonhar. Mas eu estou-me a atrever a perguntar esta tarde de uma forma séria. Há gente aqui que quer sonhar os sonhos de Deus? Há aqui gente que quer sonhar os sonhos de Deus? Há aqui gente que quer marcar este país através dos sonhos de Deus? Há muita gente a perguntar: dás-me de beber? Qual será a resposta da igreja? Vamos ficar de pé? Vamos ter um momento de oração. Nós vamos terminar já. Nós não vamos alongar-nos. Vou pedir que tu feches os teus olhos e tenhas este momento com Deus. Um coração generoso é o que Deus está a buscar nesta tarde. E um coração generoso é um coração que tem uma atitude imediata de dar. Não há um desafio que eu possa colocar nesta tarde que tenha a ver com o tu saís do teu lugar ou vires aqui à frente. Nada disso. Esquece. Não é mesmo por aí. O desafio que eu tenho da parte de Deus para ti é um desafio que é particular. Tem a ver contigo e no teu lugar. E eu gostava que nesta tarde nós pudéssemos evitar qualquer movimento, só se for absolutamente necessário. Mas o desafio de Deus é um desafio à mudança. Nós ontem, quantos acham com os teus ouvidos fechados? Perdão, com os teus olhos fechados, com os teus ouvidos bem abertos. Nós ontem tivemos aqui um encontro de cooperadores. E éramos muitos. Mas eu disse no início que eu nos últimos dias contei quantas pessoas servem nesta casa e equipas. E eu cheguei ao lindo número de 188 pessoas que servem nesta casa e equipas. E isto é fantástico, levantar uma estrutura. Mas sabes, se esta estrutura é levantada apenas para nos servir enquanto igreja e não servir a sociedade, nós falhamos o propósito. Falhamos o propósito. Você já reparou que Rebeca, ela não deu de beber porque tinha um segundo interesse? Ela apenas deu de beber porque ela queria cuidar daquele homem. E porque ela queria cuidar dos animais que acompanhavam aquele homem. O mundo precisa de uma igreja preocupada com eles. O mundo precisa de uma igreja preocupada com eles. Há tantas crianças neste país a precisarem de ouvir uma palavra. Há tantos jovens envolvidos em gangues, envolvidos em uma força de ação da sociedade, das escolas. Há tanta gente escravizada, não de uma forma, talvez como nós achamos que é escravidão, mas uma escravidão emocional, uma escravidão geracional, uma escravidão de popularidade. Há uma igreja que tem que se levantar. Há uma igreja que tem que se levantar nesta tarde, disponível para fazer a vontade de Deus. A equipa de louvor vai ministrar um cântico até nós, mas este cântico tem que expressar a nossa adoração a Deus nesta tarde. Este cântico fala sobre o ousado amor de Deus. E eu queria que tu continuasses com os teus olhos fechados para não te perderes, porque eu sei que o Espírito de Deus está a ministrar a vida de pessoas nesta tarde. Este ano, 2020, é um ano em que Deus vai pedir mais de ti. E esse mais significa ir para além daquilo que tu já tens feito. Nós não podemos viver dimensionados a manter esta estrutura, manter esta ligação, manter esta sala.
manter este templo, é muito mais do que isso. Ouve isso, isso é o menos importante. Claro que temos que pagar contas, claro que temos que fazer uma série de coisas, mas isso é o menos importante. A verdadeira razão de estarmos aqui no mundo é tocarmos vidas, é mudarmos histórias, é transformarmos pessoas. E isto só é possível através da presença de Deus na nossa vida. Eu gostava que tu fechasses os teus olhos, eu gostava que, se possível, tu levantasses as tuas mãos.